Eu sou o Jefferson Sarmento, eu sou escritor, eu sou editor da Tramatura e esse aqui é um assunto espinhoso para muita gente. As Críticas é um livro que o autor levou meses para deixar pronto. As Críticas é um trabalho em que você se dedicou por noites, deixando ali as suas lágrimas, o seu sangue, o seu suor. Bom, comentários poéticos à parte, eu gosto muito da fala da escritora espanhola Rosa Montero, autora de A Louca da Casa, A Boa Sorte, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, entre outros livros. O que ela diz é que, escritores, nós estamos, na verdade, lidando com a subjetividade humana e a crítica é inevitável, sem falar que o trabalho dos críticos literários é muito importante para a análise da literatura como um todo. Dito isso, eu preciso te convidar para esse debate. Não só se você é autor. Eu gostaria de ler e ouvir a opinião de leitores, perfis literários, instabookers, tiktokbookers. Porque, querendo ou não, a gente, nós todos estamos inseridos nesse contexto. Você, escritor, como é que você encara a crítica ruim à sua história? Essa que você tinha certeza de coração de que era a sua obra-prima, que a sua alma estava ali naquelas páginas. E você, leitor, o que faz um livro ser ruim ou bom para você? Sabendo que a crítica em geral é algo totalmente seu, completamente íntimo. Vamos lá? Vamos conversar sobre crítica literária ou crítica dos leitores? Antes de mais nada, eu gosto de dividir as críticas de um livro, as críticas que um livro recebe, em três categorias básicas. Uma técnica, uma de narrativa, que inclui estilo, estrutura, fluidez e outras características que formam a opinião do leitor sobre como aquele escritor escreve. E por último, a crítica subjetiva. Essa aqui sendo a que a escritora Rosa Montero se referiu e que tem a ver com o fato de o leitor ter gostado ou não daquela história. Mas vamos começar pelo começo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com crítica de cunho técnico. Eu estou falando sobre problemas quase físicos de um livro, esses que você consegue enxergar com clareza. Entram aqui os problemas de diagramação e estética do livro, por exemplo. Tamanho da fonte, que pode impactar numa boa leitura, qualidade de impressão, mas também de revisão, gramática, ortografia, continuidade da história. São problemas que um escritor ou que uma editora não podem negar existir ou simplesmente deixar para lá. Se o autor chama um personagem de Joaquim no começo da história e decide trocar o nome para Adalberto e se esquece de arrumar em algum parágrafo já escrito, infelizmente o erro vai ficar lá e não tem do que você chiar. Se ele é arquiteto e depois vira advogado, assim do nada, sem ter feito um curso no meio do caminho, sem nada que justifique isso, amigo, não existe como defender um tropeço desse jeito. Deixa eu reforçar isso que eu chamo de erro técnico, só para ficar bem claro. É aquele que você consegue verificar facilmente quando ele é apontado por quem consumiu o seu livro, leu o seu conto, o seu romance, a sua história. É fácil de você verificar tecnicamente. Se existe um erro ortográfico ou de concordância em alguma frase do texto, você consegue enxergar isso claramente. Se uma diagramação ou o tamanho de uma fonte está dificultando ou até incomodando na hora da leitura, isso fica muito óbvio, é fácil de você verificar. E aí não tem jeito, não tem o que se dizer. A maneira de evitar isso é revisar e revisar, revisar. Mesmo assim, muitas vezes um caco aqui, um tropeço ali, acabam escapando. Esperemos sempre, criança, que não seja alguma coisa muito gritante. Erros de informação, uma citação de um autor que o escritor atribuiu a outra pessoa no seu livro, um fundamento técnico ou científico que não é justificável do ponto de vista da construção da história. Do tipo dizer que o Pedro Álvares Cabral inventou o balão e que o Albert Einstein foi o responsável pelo projeto das bombas que explodiram em Hiroshima e em Nagasaki. Isso são erros que eu considero técnicos, de pesquisa ou até de conhecimento. E é claro que eu estou exagerando nesses exemplos, mas eu acho que você sacou o que eu quero dizer. Bom, a não ser que você esteja
esteja construindo uma história que extrapola o Pedro Álvares Cabral histórico, inventando, sei lá, por exemplo, que ele teve que lutar contra monstros abissais enquanto cruzava os oceanos e teve que se virar para escapar com a sua tripulação das caravelas, construindo um balão para isso de uma maneira bastante empírica, sei lá, ou mesmo criando um mundo paralelo em que o Albert Einstein trocava de lugar com Oppenheimer e talvez depois da guerra ele tivesse inventado uma máquina do tempo para impedir que o seu eu do passado construísse a bomba. E como efeito, outra pessoa, o próprio Oppenheimer, acabou fazendo história no lugar do Einstein fictício que você criou. Coisas desse gênero. O segundo escopo de crítica de que eu falei ali atrás tem a ver com limites narrativos do próprio escritor, com a qualidade da escrita e da forma. E aqui eu, infelizmente, estou falando sobre a capacidade do autor de escrever um bom texto mesmo. Eu não quero pisar no calo de ninguém, mas eu estou falando sim de casos em que a maneira como o autor escreve pode ser considerada clichê, por exemplo. Se falta maturidade na escolha das palavras, na construção das frases, orações, parágrafos, se o texto é inteligível, fluido, ou se é enfadonho, forçado, repetitivo, imaturo. Aqui existe uma máxima que eu particularmente defendo muito e, infelizmente, não dá para usar meias palavras ou amenizar o golpe. É o seguinte, o próprio escritor não está apto a defender uma crítica assim. Óbvio, a não ser que seja leviano ou elitista, mas isso não é crítica, é outra coisa. Mas sendo uma crítica honesta, por que não dá para o escritor ele mesmo entrar na briga por uma opinião que diz respeito ao seu texto? Diz que seu texto é fraco, que se assemelha a um texto de iniciante. Porque, sendo verdade, isso significa que a limitação da escrita, infelizmente até da leitura e da capacidade de interpretação desse escritor, não vai permitir que ele enxergue os seus próprios erros. Putz, mas aí não dá para fazer nada. Sendo assim, se ele não consegue nem ver que está falhando em algum ponto da sua forma de contar a história, como é que ele pode simplesmente aceitar ou respeitar aquela crítica ou críticas? O que ele pode fazer com uma opinião assim? Desistir de escrever, só ignorar, sair brigando, defendendo emocionalmente o seu texto igual uma mãe que não enxerga os erros do próprio filho? Não. O que ele deve fazer, enxergando ou não uma limitação apontada, é se debruçar com mais dedicação ao desenvolvimento e evolução da sua forma de escrever. Estudar essas técnicas, a forma como outros autores escrevem frases semelhantes e concatenam essas frases em orações e montam parágrafos. Ele precisa aprender a enxergar clichês e se desviar desses clichês. Precisa escrever e reescrever cada palavra, buscar novas formas de dizer a mesma coisa, se perguntar como o escritor tal diria aquela mesma frase e rever e reescrever até encontrar sua própria maturidade dentro da sua forma de escrever. E sim, eu estou falando que isso precisa ser feito palavra por palavra, vírgula por vírgula. Tem mais. Amadurecer as palavras, as frases, tornar o seu texto mais evoluído, fluido, coeso, nos leva a um segundo nível de construção de narrativa, a estrutura da sua história, a maneira como os eventos se desencadeiam. Aqui eu estou falando de princípio, meio e fim, como Aristóteles enxergou há mais de 3.000 anos. Eu não estou dizendo que você tem que se enquadrar na jornada do herói, da heroína, no beat sheet do Blake Snyder e outras estruturas conhecidas de construção de narrativa. Mas eu estou dizendo que, assim como existem regras e maneiras mais eficientes, bonitas, maduras de se montar uma frase, uma oração, um parágrafo, e que você precisa conhecer essas formas antes de tentar conscientemente desvirtuar essas formas, dançar com elas, fazer dessas regras gato e sapato. A mesma coisa acontece com a montagem da sua história, na concatenação de eventos, na formação da jornada dos seus personagens dentro da história que você imaginou. Ah, mas eu quero escrever uma história anti-aristotélica. Eu não quero me prender ao princípio, meio e fim, eventos, clímaxes. Eu quero um texto poético e livre. Pois que seja. Mas até para negar um princípio, você precisa conhecer esse princípio, sob pena de ser só um terraplanista literário que inventa ou interpreta maluquices para justificar o injustificável. Isso entendido, é bom que a gente perceba que muitas vezes
Uma crítica não revela ao escritor de modo claro, evidente, com todas as letras, que o seu erro está na forma como ele montou a sua história, na estrutura que ele, na maioria das vezes, nem escolheu. Ele simplesmente se sentou ali e escreveu com todo o seu entusiasmo, suor, sangue e lágrimas, como eu disse lá atrás. Existe mérito nisso, claro que existe, mas você quer escapar desse amadorismo, desse tipo de falha que você nem consegue enxergar. Então você precisa estudar, precisa pesquisar, ler, conhecer, entender, comparar, buscar outras formas, saber como é que podem ser desafiadas e moldadas ao seu estilo as estruturas já descritas pelo Aristóteles, pelo Joseph Campbell, pelo Blake Snyder, Robert McKee. Leia livros sobre estrutura e a maneira como os escritores consagrados oficiam, efetivamente constroem as suas histórias. Stephen King tem o seu Sobre a Escrita, que conta a versão dele. O Haruki Murakami tem o seu Romancista por Vocação. Humberto Eco confidencia sua própria evolução e os seus métodos em Confissões de um Jovem Romancista. Leia, pesquise as estruturas em A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Esse é bem clássico, é bem clichê. No livro Story, do Robert McKee, no Manual do Roteiro do Sid Field, Oficina de Escritores do Stephen Cocke e no livro Escreva, um guia de escrita criativa do Pedro Gonzaga e da Jane Tutiquian, entre dezenas de outros livros sobre técnicas de escrita criativa que você vai encontrar por aí. Em suma, estude, pesquise, questione com embasamento, escreva, reescreva, sabendo conscientemente o que é que você está fazendo. E por último, as críticas subjetivas. E aqui, meu amigo, é onde mora a maioria das opiniões das pessoas, a maioria das opiniões dos leitores. A boa notícia para o escritor é que, embora ele tenha pouco o que fazer com essas opiniões pessoais sobre o seu livro ou conto, elas são exatamente isso, pessoais de quem leu. Com isso, eu não quero dizer que esse tipo de crítica não é importante. Muito pelo contrário. São essas que ajudam a vender ou até a encalhar a sua história. Mas eu quero dizer que elas são ligadas a vivências e experiências do próprio leitor. Elas estão ligadas ao que ele gostaria que a história fosse, ou como a história fosse contada, porque ele leu uma sinopse e achou que eram alhos, descobrindo nas páginas, na verdade, que eram bugalhos. Sei lá, porque ele tem certos gatilhos com a história, com histórias daquele gênero. Porque ele tem pontos de vista conflitantes, porque gosta mais e está mais acostumado a ler histórias daquele jeito e não daquele outro. Nem todo mundo gosta do mesmo tipo de história. Nem todo mundo gosta de narrativas longas e detalhadas, como outros não gostam de textos mais leves e diretos. Tem gente que acha que literatura mais comercial ou de gênero não é a sua praia, preferindo textos mais clássicos. E muitas vezes esquecem que na época em que aqueles clássicos foram escritos, aqueles livros eram também populares. Algumas pessoas que leram tantos livros, sei lá, de terror, já consumiram tantos suspenses, ou tantas histórias hot, ou fantasias épicas, ficção científica, clássicos brasileiros. Bom, alguns leitores já devoraram tanto um certo tipo de história que, quando eles pegam um novo livro dentro de algumas dessas searas, eles barram com soluções que para o autor pareceram inéditas, mas na verdade vão soar repetitivas, vão soar clichês para esse leitor que está acostumado a ler aquele tipo de história. Alguns leitores vão dormir em livros que te deixaram a noite toda acordado. Porque aquela história se conecta com você de uma maneira diferente de como se conecta com o outro. Nós somos todos diferentes e nós temos reações diferentes às coisas, baseado no que consumimos de cultura até hoje, no que faz sentido para nós, no que nos excita ou o que nos aborrece. Você já percebeu que algumas pessoas entendem certas músicas ou textos de forma diferente de você?
Eu gosto muito de citar uma conclusão que eu ouvi numa palestra do poeta e imortal Antônio Carlos Sequin. Ele falava sobre interpretação de poemas, especificamente dos poemas do João Cabral de Melo Neto. Ele escreveu, o Sequin, alguns livros, se eu não me engano, pelo menos 4, sobre a poesia do João Cabral de Melo Neto. E o Sequin confessou que as interpretações que ele fazia de qualquer poema eram dele, como leitor, como amante de poesia, que muitas vezes o poeta tinha uma intenção quando estava escrevendo e que essa intenção não combinava nada com a interpretação que ele fazia ou que o leitor dava ao texto. Cada texto, poema, música, conto, romance faz sentido de uma forma para o escritor e de formas completamente diferentes para centenas, milhares de leitores que vão encontrar aquele texto. Dito isso, o que eu posso dizer é que nós precisamos encarar as interpretações diversas, incluindo-se aí as críticas subjetivas, de forma natural, para o bem ou para o mal. É óbvio que uma boa crítica me põe para cima, me deixa feliz, vai ajudar a vender os meus livros. Ela é importantíssima. Mas vai haver quem não goste do que eu escrevi e tá tudo bem. É uma questão de gosto, de experiência pessoal entre o leitor e aquele livro. Você, escritor, desculpa te dizer, mas não tem nada a ver com isso. Porque as pessoas são diferentes e podem gostar ou não dessa ou daquela história, da sua ou de qualquer outro autor. O exercício do autor, o exercício consciente, seja qual for o tipo de crítica que ele receber, é de entender onde essa crítica se enquadra, se existe alguma coisa que pode ser feita, uma correção de erro de revisão ou de diagramação para indicar para a editora na próxima reimpressão, estudar e pesquisar mais para a próxima história, para desenvolver essa próxima história melhor, buscando o seu melhor, a maestria na escrita, buscar aprender e não só confiar no que nós achamos que sabemos. Ou no caso das críticas subjetivas, entender que o contexto que levou o leitor àquela opinião é algo pessoal dele, quase nada vai fazer você conseguir mudar a opinião dessa outra pessoa. A vivência, a experiência, a maturidade do leitor, o tipo de literatura que ele consome, a ótica com que ele se relaciona com aquela leitura, tudo isso muda a forma como ele absorve o que você escreveu. Sendo assim, eu repito, cara, tá tudo bem, criança. Havendo honestidade de análise e de sentimentos numa crítica a uma história que eu escrevi, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu só tenho que agradecer aquela pessoa que passou dias viajando na nau selvagem que eu construí e passando perrengues, medos e desfrutando das aventuras. Essa pessoa se dignou a me dar um pedaço das suas considerações únicas e preciosíssimas. Bora escrever mais então, criança? Bora ler mais um pouco? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Até o próximo.